Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais esse encontro, né? Professor Autor convida. Hoje nós temos uma convidada mega especial, das coisas muito importantes que esse Instagram me trouxe. Esse Instagram me trouxe muita coisa massa. Uma delas é essa convidada, então bora lá, manda um aviãozinho para os colegas, vamos receber essa pessoa. Ela é professora da Universidade Federal de Tocantins e assim, me motiva muito quando eu vejo os professores da universidade vindo até as redes sociais disseminar conhecimento, sabe? Isso é algo que me deixa com uma sensação, gente, de que a coisa vai mudar, de que o conhecimento vai de fato ser mais acessível, né? A gente fala aí, o conhecimento é acessível, mas a universidade levou muito tempo para chegar aqui nas redes sociais. Agora a gente vê a universidade chegando nas redes sociais. Olho para mim, olho para minha colega que vai estar conosco hoje. Fico muito feliz com isso, né? Então vamos recebê-la com muito carinho. A professora Eliane, ela é bióloga, ela vai falar de BNCC, ela é professora da Universidade Federal de Tocantins. Seja bem-vinda, minha querida, seja bem-vinda. Ai, como você tá linda, seja bem-vinda. Gente, vamos dar as boas-vindas à Eliane aí, a nossa convidada de hoje, mega especial. Eliane, você foi um presente que o Instagram me trouxe. Muito obrigada. Muito obrigada, Instagram. Muito obrigada. O presente é recíproco. Boa noite, gente! É bom estar aqui com vocês. Eu estava aqui ó, me segurando. Que bom, essa comunidade linda. É muito bom estar aqui. Acompanho a Luzia, acompanho vocês na comunidade. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, Luzia. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer muito grande ter te conhecido, colocar você na minha história de vida. É muito bom. E assim, para começar, Ali, vou te falar sobre uma coisa que a gente já andou conversando, que foi sobre a universidade estar chegando nesses ambientes, né? Porque a universidade ela era muito distante da própria educação básica. Existe uma lacuna entre a universidade e a educação básica. E também dessa disseminação de conhecimento, de trazer conhecimento para todo mundo, né? Então, assim, é muito importante a sua presença aqui, sabe? É muito importante a minha presença aqui. É muito importante a gente mostrar, a gente trazer a universidade para esse mundo, porque os professores estão aqui, né? A sociedade está aqui, nós estamos aqui. Seja olhando a vida do colega, né? Aquela gata, aquela influência, seja fazendo... Mas nós estamos aqui. Então, assim, quando eu vi o seu trabalho, e eu vi você falava sobre a BNCC e era professora da universidade, eu disse, meu Deus do céu, olha a universidade chegando. Então, isso foi uma das coisas que alegrou muito meu coração. Você ser professora da universidade, estar aqui no Instagram, falando para todo mundo, trazendo conhecimento, trazendo pesquisa, trazendo a base científica, sabe? Isso é muito importante. Por quê? Porque tem gente falando de todo jeito e a gente precisa se posicionar enquanto instituição. Então, assim, parabéns pela iniciativa, né? Parabéns porque a gente pega uma briga. E eu tô dizendo para tu não dizer, mas aí eu vou dizer, a gente pega uma briga, às vezes, interna mesmo, dentro do nosso próprio departamento, quando as pessoas olham pra gente meio torto, né? Eu lembro entre muitas coisas que eu fiz, uma delas foi
Entre muitas coisas que eu fiz, uma delas eu falava de moda para professor. Eu fazia 28 posts por semana e um deles eu falava de moda para professor. Por quê? Porque eu sei o que é ser professor e levantar de manhã e querer se arrumar e ficar pensando, será que vale a pena eu me arrumar? Eu tenho 10 aulas, eu estou tão cansado. E aí eu dizia assim, não, eu vou falar de moda para professor. Então, contratei uma pessoa da moda e tal, porque não me sentia segura para trazer essa temática. Contratei uma pessoa da moda para trazer essa temática. Aí, uma colega lá do departamento olhou para mim e disse assim, Luzia, legal, tu tá falando de moda, né? Aí eu, gente, eu faço 28 posts por semana, eu faço 2 lives. Um dos meus posts é de moda e a pessoa vem fazer as críticas, né? Então, assim, a gente também sabe como é difícil vir, né? Mas é isso. Então, a partir de Mas agora, a fala é sua, seja bem-vinda. Receba essa plateia aqui da comunidade professor. Eu estou com muito carinho. Galera, coração para a Eliane, que ela merece todos, viu? então, gente, olha, essa aceitação, né, das pessoas com a nossa vinda, isso é muito bom. Eu percebi que, né, indo para as redes sociais, eu me aproximei dos meus alunos, né, dos acadêmicos, eles se sentem mais próximos, nós falamos a linguagem deles, né, Luzia? Eles são do mundo. Então, nós precisamos realmente dialogar, a academia tem que dialogar com a sociedade e principalmente precisamos dialogar com os nossos acadêmicos. Eu acho que o meu som está muito alto, né, Luzia? Vou Não, abaixar, tá super tá? tranquilo, Tá tá bom? ótimo, muito bem. Parabéns. E, Pode continuar, tá ótimo. e como eu sou professora de tecnologias, né? Então eu ensino tecnologias educacionais. Então, mais do que trazer a questão das tecnologias para a sala de aula. E qual é uma das tecnologias mais utilizadas hoje? Celular, mídias sociais, aplicativos. Então é isso que eu trago para a realidade, né, da academia, é discutir realmente tecnologias da informação, da comunicação, para que a gente possa ficar atualizado. E a sociedade recebe isso muito bem, porque a gente faz transposição didática, né, Luzia? A gente pega o nosso conteúdo lá, que é um conteúdo técnico, e você pega e transpõe isso de forma acessível. E aí eu fico vislumbrada, porque cada post que eu coloco e as pessoas comentam e as pessoas falam, isso aqui eu aprendi, eu não sabia, e isso me deixa encantada. É, eu acho, eu também. Isso me encanta bastante. E hoje a gente vai falar de um assunto que desperta muita curiosidade, sabe, Eliane? Que é a BNCC. E em especial quando você trabalha, quando você pensa na estruturação da BNCC. Porque para muita gente, a gente acha assim, a BNCC ela veio, é um documento norteador de currículo e tal, e é sim, mas existem pressupostos teóricos, né, neurocientíficos que estão atrelados a esse processo. E a Eliane, gente, vem falar exatamente desses pressupostos mais ligados à neurociência e tal. Então, eu já estou com o meu caderninho na mão, eu já estou com ele, com a caneta, porque hoje eu vim aprender muito, muito, sabe? Acho que hoje vai ser um dia de aprendizagem bastante. Então, sinta-se à vontade a nos falar sobre como começou a sua pesquisa, assim, considerando a BNCC, como é que se deu, enfim, fique à vontade, o palco é todo seu. Então, só acompanhando aqui os nossos comentários, a Irene já quer uma oficina, tá? Tá te pedindo uma oficina com tecnologias. Olha, eu e Luzia, a Eles gente está pedem muito. conversando, É. só registrando aqui. Então, olha, além de trabalhar com tecnologias educacionais, eu também trabalho com uma disciplina, com uma área e pesquiso na área de neurociências, que é neurobiologia da aprendizagem. Eu sou bióloga de formação, como a Luzia me apresentou lá no post, e eu trabalho com neurobiologia da aprendizagem.
que é uma área interdisciplinar, Luzia, que busca compreender, né, qual é essa interface entre as neurociências e os processos de aprendizagem do ponto de vista biológico. Então, nessas pesquisas que já somam mais de 16 anos que eu atuo nessa área, estudando ensino de competências e habilidades e trabalhando essas pesquisas, publicações na universidade, veio a BNCC. Sendo que aqui no Tocantins a gente já trabalhava com o ensino de competências e habilidades nos documentos nossos curriculares. E aí uma coisa interessante que nós precisamos pensar, Luzia, que eu sempre falo assim abertamente, que nós professores precisamos nos empoderar, é que nós trabalhamos com funções mentais. Qual é o nosso maior, né, instrumento de trabalho? Qual é qual é o nosso sistema que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com o cérebro. Nós, professores, nós modificamos estrutura cerebral. Olha, Luzia, a importância do nosso papel. Nós fazemos transformações internas a nível de sinapses neuronais. Porque a aprendizagem, ela nada mais é do que uma sinapse. Quando uma criança, quando um adulto constrói uma habilidade, ela está fazendo uma sinapse neuronal. Ela está fazendo circuitos elétricos que vão possibilitar uma sinapse neuronal. Nós atuamos no interior do sistema nervoso. Um médico, por exemplo, ele atua como? Ele atua com um elemento externo. Ele traz um medicamento, ele traz um recurso externo para contribuir com um problema interno. Nós interferimos internamente. Nós temos muito poder, né? Muito Olha poder. O nosso poder. Muito A primeira poder. coisa que eu quero que essa comunidade, né, que a gente possa tomar posse é disso, o nosso poder. O nosso poder é de trabalhar com funcionamento cerebral. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo, em diversas situações. E é assim, nós somos exemplo e para além disso, né? Porque a gente costuma... Nós que somos leigos, né? E aí eu me coloco nessa frente, a gente diz assim, o aluno te tem como exemplo, né? De repente tu tá com a pulseirinha, sei lá, tua criança, tu tá com a pulseirinha, e aí a aluna vem, tia, eu fiz uma pulseirinha para mim também. Ai, que lindo! Ai, o aluno me teve como exemplo, olha, ele fez uma pulseirinha. Mas, gente, isso é muito mais do que exemplo. Exemplo é o termo que a gente usa, assim, para... Mas você está movimentando estruturas, né, cerebrais muito intensas. Eu vou aproveitar, essa conversa é tão massa, que eu vou aproveitar, vou chamar Robert para conversar, porque Robert é psicólogo. Vem, Robert, para cá. Vai, tu viu que eu tô encantada. Continua, Eliane. Então, enquanto isso, quando você falou assim, olha, o aluno fez uma pulseirinha igual a minha, ou a aluna mudou o cabelo, usou uma maquiagem porque a professora veio maquiada, então ela se inspirou. Gente, sabe o que é isso? É neurônio espelho. Nós somos neurônio espelho dos nossos alunos. O que é neurônio espelho? São áreas cerebrais que funcionam através da interatividade social. E é esse o nosso papel. Além de nós termos, né, a capacidade de trabalhar com processos mentais dos aprendizes, nós temos esse poder de ser neurônio espelho. E de influenciar processos cognitivos, processos comportamentais. Eu nunca... Olha, Eliane, cara, eu não disse hoje... Gente, assim, eu sou professora de matemática e eu até sei que a gente movimenta estruturas cognitivas, eu até entendo dessa forma, mas eu nunca tinha ouvido
falar disso com essa sutileza que você está falando, né? E é incrível eu sabia que a gente tem poder, né? Assim, nós temos muito poder. Isso eu vejo isso claramente e em diversos aspectos eu vejo o professor como um agente muito poderoso e que muitas vezes não usa esse poder e eu acho massa não usar. E eu acho massa não usar em muitas vezes porque é perigoso. Você pode, movimentar uma estrutura do aluno toda e isso é complicado. Mas eu tinha visto alguém falar disso com tanta propriedade como eu estou ouvindo você falar. Gente, aproveitem, viu? Então vocês são, como é o termo, hein? Neurônio espelho, é Nós esse o somos termo? neurônio espelhos. Neurônio espelho. Neurônio espelho. Olha aí. Então, assim, tá para além. Ah, é um exemplo. Ah, não, é porque ele viu a professora fazer. Não, ele movimentou uma série de estruturas mentais. Nós interferimos nas modificações, inclusive por Oh, meio das estratégias pedagógicas. você é o nosso neurônio espelho. Por meio das nossas estratégias pedagógicas, nós temos essa interferência de alterações na estrutura cerebral. Né? E aí o que acontece quando você disse assim, temos que tomar cuidado com esse nosso poder? Sim, sabe qual é o nosso maior cuidado? É na motivação. Como nós somos neurônio espelho, se você diz assim, você é capaz, vai, eu estou com você, eu acredito em você, ele vai para a lua. Agora, se você disser assim, ai meu filho, olha, você é muito preguiçoso. Ah, você não quer fazer nada. Você mata ele ou ela. O nosso poder está na palavra. O nosso poder está na motivação. Quem é que não quer uma professora bonita, maquiada, com energia que chega dando aquele oi? É isso que tá. Nosso poder começa aqui. Sabe, Luzia? Por que as pessoas se atraem a você? Porque você passa isso. Você transmite essa energia interna e contagia. Você cria a sua atmosfera o tempo todo. Eu nem sei aonde eu tiro, sabe? Quer dizer, eu até sei. Essa semana eu fui à igreja, né? Aqui em casa é bem legal, assim, que a gente vive um misto de religiões, né? Um misto mesmo. Eu frequento a igreja evangélica, Robert é espírita, né? E tal. Então, assim, tem esse misto mesmo. Mas, enfim, eu fui à igreja e o pastor falou da importância de nós sermos a resposta de Jesus Cristo na vida das pessoas, né? E aí ele falava sobre isso, como isso era importante. Você é resposta de Jesus na vida das pessoas. Então, quando a gente morrer, ele diz que Deus vai perguntar assim: o que que você fez com os dons que eu te dei? O que que você fez com os dons que eu te dei? E eu tenho muito isso, assim, eu sei que eu consigo ajudar as pessoas, eu sei disso. E aí, posso ser ajudada muito mais. Então, assim, eu não consigo mais parar. Assim, se eu falar muito, assim, eu choro, porque eu não consigo mais parar. Eu não, tipo assim, saber que você pode, de algum modo, motivar uma pessoa e não motivar uma pessoa e ser motivada por ela. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem tão linda, porque na verdade as pessoas associam a comunidade a mim. Mas a comunidade, deixa eu dizer, não sou eu. A comunidade, Eliane, ela se movimenta o tempo todo. Olha, por exemplo, os professores lá, e a única coisa que eu precisei dizer foi isso mesmo: eu acredito em vocês. Eu acredito. E brigando, tá? Deixa eu dar um exemplo clássico. Eles entraram e eu trouxe uma encomenda de itens para a comunidade. E aí eram 800 itens para eles elaborarem. E aí o Robert disse: ah, Lu, eles não estão prontos ainda. Eu digo: mas senão a gente vai ter que voltar a encomenda. Ou a gente faz, ou a gente manda voltar. Aí o Robert, por ali e tal, não sei o que, beleza.
Não, mas não estão prontos ainda. Mas eu fui lá e disse, olha, vocês estão prontos, vocês vão conseguir. Claro que tem uma outra pessoa que ainda não conseguiu, mas vai conseguir, entendeu? E aí, ao final do período, a gente já está com quase os itens, já estão bem no processo avançado para entrega. Então, assim, eu só digo isso, mas eles funcionam sem mim. Olha, ontem tinha uma oficina dentro da comunidade para ensinar a fazer PowerPoint, esses PowerPoints. Teve uma para ensinar deles mesmos as pessoas a fazerem aulas gravadas, dicas de aulas gravadas. Teve outra para ensinar a fazer o currículo Lattes para quem não tinha. Eles toda semana se encontram num grupo de troca de itens, onde eles fazem troca de itens. Gente, é assim uma coisa, sabe, que eu nunca imaginei viver. Mas na verdade, eles dizem que são. Eles é que me motivam todos os dias. Não só a mim, como toda a equipe que está aqui, como todo mundo que a gente chama. É um movimento mais bonito. Li, sabe que a gente tem experiência com formação, mas é o movimento mais bonito que eu já vi na minha vida. Eu já tive em diversas formações. Eu já andei em escolas do Brasil inteiro. Eu já dei palestras no Brasil inteiro. Eu sou consultora do MEC há muitos anos. Eu sou consultora do INEP há muitos anos. Eu fui secretária, eu fui da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Enfim, eu nunca vi um movimento como acontece na comunidade. Assim, eu nunca vi nada semelhante. É algo assim que não tem explicação. E a história do exemplo, como eles mesmos estão falando, né? Assim, as pessoas se respeitam, aprendem e ensinam o tempo todo. As pessoas calam para escutar. Isso é de uma generosidade, sabe? Enfim, mas aí eu não vou te falar mais, porque senão eu não deixo tu falar, vai. Então, e aí nós vamos pensar o seguinte: se nós, professores, né, conseguimos, com as nossas estratégias pedagógicas, possibilitar, né, com que o aprendiz adquira novas estruturas cerebrais, modifique, aumente a sua circuitaria neural, né, com essas sinapses. Como nós fazemos isso? Vocês sabem? Como que a gente faz isso exatamente? Porque o cérebro, ele é o órgão da aprendizagem. E como que a gente consegue fazer, né, nós, uma pessoa externa, como é que ela consegue agir de uma maneira que uma sinapse ocorra, que uma circuitaria neural ali vai acontecer naquele momento? Quando você propõe atividades que permita que o seu aluno construa uma competência, que você constrói ali na sua sala de aula aquele circuito de atividades que o seu aluno vai precisar a cada momento desenvolver uma habilidade nova, aprender uma capacidade nova que ele não sabia, e aí ele vai construir a competência. A partir do momento que eu coloco para o meu aluno uma atividade para ele construir uma maquete, baseado num estudo teórico. Depois eu coloco outra atividade para ele produzir um texto em cima daquilo que ele produziu. Eu estou possibilitando, com várias estratégias pedagógicas, que ele adquira capacidades cognitivas. Talvez capacidades cognitivas que ele não tinha. E aí, se nós pensarmos, né, essa imagem aí que está aparecendo no fundo que a Luzia está mostrando. Quando a gente pensa no ensino desde a infância, o que eu penso? Eu pego uma criança que está com um cérebro em desenvolvimento e que tem ali um conjunto de sinapses neuronais. E eu quero que vocês percebam ali, ó, que o cérebro vai se desenvolvendo até chegar à idade adulta. E ele vai ter, a tendência é que aumente essa circuitaria neural. Mas para isso ele precisa aprender capacidades cognitivas novas a cada dia. Nós não aprendemos a cada dia? Olha, eu não sabia mexer no Instagram, eu não sabia fazer uma live, eu estou aprendendo. Toda capacidade nova, ela vai provocar um movimento cerebral.
E isso nós, professores, que temos uma formação muito humanística, sabe, Luzia? Nós precisamos talvez nos apropriar um pouco mais desses conhecimentos da neurociência para a gente poder lidar e saber a importância das nossas atividades. E isso, se a gente pensar o seguinte, a neurociência vem trazer isso. Qual é a relação com a BNCC? A BNCC propõe o quê? Construção de capacidades cognitivas. O tempo todo, né? O tempo todo. Porque, na verdade, e esse é o grande desafio do professor. Por quê? Porque nós já temos o domínio de conteúdo. Então, todo mundo que está aqui, a gente sabe conteúdo. Ah, você quer que eu dê aula de quê? De adição, subtração, multiplicação, divisão, função. A gente domina o conteúdo. Mas a grande questão é o que daquele conteúdo. É como, né? Então, assim, eu quero o quê? Eu quero que o aluno identifique uma função do primeiro grau? Não. Eu quero que ele resolva situações, problemas que envolvem função do primeiro grau? Ah, tudo está dentro da função. Mas esse verbo, que é o que eu falo muito aqui, esse verbo, ele muda o jogo, porque ele está dizendo uma operação cognitiva que você tem que desenvolver e isso muda toda a estrutura de aula do professor. Uma coisa é eu dar aula para o aluno identificar uma função. Então, eu vou dar uma aula de uma forma, eu vou usar certos recursos didáticos, tecnológicos, eu posso organizar as carteiras de uma forma, mas agora eu quero dar aula para que ele analise o resultado de uma função do primeiro grau. E aí eu vou ter que... A estrutura de carteiras é outra, o recurso pedagógico que eu vou utilizar é outro, o jeito de falar é outro, e nós não estamos prontos para isso. Por quê? Porque nós, na nossa universidade, na nossa formação, e quando eu digo nossa, é com muita humildade mesmo, sabe? Eu me coloco dentro desse balaio mesmo, assim, com muita humildade. Nós aprendemos a tratar conteúdo. Mas nós não sabemos como é que a gente faz para sair, por exemplo, da identificação, o aluno sair da identificação e ir para a resolução de problemas. Isso é muito complexo, a gente não sabe como fazer isso. E a BNCC vem com isso. De tudo que as pessoas dizem que mudou na BNCC, se eu tivesse que definir a mudança mais impactante, é o ensino por competência e habilidade. É a proposta de ensino por competência e habilidade. Ah, Luzia, veio isso, veio aquilo. Tá, mas o de maior impacto para mim é essa. E aí, pegando o teu exemplo, quando você fala assim, identificar uma função e resolver uma função. O que eu tenho aqui? Eu tenho duas habilidades que eu quero que vocês pensem. Sempre quando pensarem em habilidades, pensem em capacidade cognitiva, processo mental. Eu tenho duas habilidades com nível de complexidade muito distinto. Identificar exige uma complexidade menor. Para eu chegar a resolver, quantas outras operações mentais eu preciso dominar para poder resolver? Então, eu, professor, preciso ter ciência que se eu vou trabalhar com um nível menor de complexidade, então eu vou ter que ter estratégias para esse nível menor. Quando eu chego no resolver, aí eu vou pensar quais são os meus alunos que não têm esses pré-requisitos para resolver. E aí eu vou ter que começar a nivelar, porque todos têm que chegar na capacidade de resolver. E aí, né, Luzia, nós fazemos uma integração que a BNCC também trouxe, que não era muito o nosso olhar, que é integrar competências socioemocionais com as competências da dinâmica dos sistemas. Porque quando aí eu penso aí em resolver uma função, em identificar uma função, eu estou pensando na competência de conhecimento. Mas agora, quando eu penso assim, eu vou fazer grupos colaborativos para resolver função. Aí eu já fiz uma interação com competência socioemocional. Eu já peguei as estratégias e integrei estratégias para integrar os dois lados do cérebro. Emoção que não funcionam separadamente. Que não funcionam isoladamente. Que eles não funcionam. E até funciona. Peraí, deixa eu até... Que até funciona
mas não formam um indivíduo completo. Completo, perfeito, nós nunca seremos. Mas, por exemplo, já trazendo aqui, quando eu estava lá assim, já no doutorado, eu sabia que, assim, eu sempre soube, vou fazer aqui, que eu era uma pessoa que tinha uma inteligência acima da média. Eu tinha essa noção que eu tinha essa inteligência acima da média, que eu pegava as coisas muito rápidas. Eu fui da área de matemática, eu fiz mestrado na área, é muito difícil, a área é muito difícil. Eu fiz engenharia, eu fiz muita coisa e eu sabia que eu era inteligente, mas eu achava que eu era uma menina inteligente. E lá no doutorado, quando eu fui fazer o doutorado em avaliação no departamento de educação, uma professora que trabalhava com altas habilidades, que é um transtorno também, né? Que na verdade está lá. Ela me identificou como portadora de altas habilidades. Fez um trabalho comigo de mais ou menos uns 8 meses até chegar a essa identificação. E aí ficou claro, por exemplo, para mim, algumas instabilidades que eu tinha. Eu sou uma pessoa extremamente instável. Então, assim, eu vivo me segurando para não ser instável. Então, assim, deixa eu dar um exemplo clássico. Se eu bebesse, quando eu bebia, vamos lá, quando eu bebia, porque eu já bebi, eu era instável, então eu não conseguia me equilibrar com a bebida. E outras coisas, mas quando eu brigo aqui em casa, eu brigo de uma forma muito instável. Então eu fui percebendo isso já no doutorado, uma professora falou sobre a minha instabilidade, aí trouxe esses aspectos. Quase não briga. Aí trouxe esses aspectos, ela trouxe esses aspectos, e aí eu fui me entendendo como apesar de ter uma capacidade cognitiva um pouco acima da média, como isso, de algum modo, tinha afetado o outro lado meu. E aí ela trouxe vários exemplos. Ela trouxe vários exemplos de pessoas acima da média, com o lado emocional muito afetado, porque a gente vai caminhando isso e uma coisa vai se sobressaindo em função da outra. Então, por exemplo, eu vi isso comigo. Claro que o meu acima da média não era tanto e tal, e tal, e tal. Mas eu consigo sentir isso ainda, assim, ainda consigo sentir. Então, é muita coisa, é muita coisa. É você estar dando aula, explicando, e você às vezes achar que todo mundo está explicando, todo mundo está entendendo, e as pessoas não estão. E você zanga, você fica chateado, você, né? Então, assim, tem muito disso. Então, assim, esses lados, eles precisam, mesmo que um se sobressaia, mas eles precisam estar minimamente equacionados para a coisa funcionar, né? Você precisa entender isso. E a escola, por muito tempo, ignorou as habilidades socioemocionais. E outra coisa interessante que você falou aí, Luzia, que nós também, professores, precisamos estar bem atentos quando a gente diz assim: nossa, a aula foi tão boa, mas muitos não entenderam, muitos não conseguiram resolver as atividades, né? O que aconteceu? Aí nós temos que pensar a forma que o cérebro funciona. O cérebro das pessoas funcionam de formas diferentes. Vou fazer um breve exemplo para vocês. Nós temos que pensar o seguinte: nós temos pessoas que aprendem de maneira visual. Quem são essas pessoas? Aquele aluno que senta na frente, que escreve tudo, que precisa escrever, que copia até a vírgula, até o seu comentário. Ele é um aluno visual. Ele precisa de pistas, ele precisa de suporte visual. Mas nós temos alunos que são auditivos. O cérebro dele constrói a aprendizagem de forma auditiva, tem preferência pela forma auditiva. Sabe qual é esse aluno? Vou dizer para vocês. Sabe aquele aluno que não gosta de escrever? Vocês têm um aluno assim, que o caderno dele não tem quase nada e que ele só escuta a aula, presta atenção, depois resolve tudo? Ele é um aluno Eu tô no auditivo. visual, viu? Eu tô no visual ainda. O Robert tá no auditivo. Continua. Temos lá, ainda um terceiro. Visual, vamos para mais. Passar para descobrir. Vamos descobrir que tipo de aluno você é. Vai, isso, coloca aí para nós aí nos comentários que tipo de aluno você é, porque tem um terceiro.
O terceiro, sabe aquele aluno abençoado que não fica quieto, que é inquieto, que ele se mexe, que ele conversa do lado, que ele pega uma coisa, que ele é o aluno sinestésico, Drake, isso mesmo, o aluno sinestésico. O aluno sinestésico, gente, ele é fantástico, sabe por quê? Esse meu Drake sabe de tudo, né, gente? Ele é assim. O aluno sinestésico, ele aprende com a mão na massa. Ele aprende, sabe como? Quando você mexe as cadeiras, quando você faz trabalho em grupo, quando você coloca ele para ser monitor, quando você coloca ele para agir. Aí ele aprende fazendo. Amanhã já tem um post. Eu, visual, o Robert auditivo e o Drake sinestésico. Eu também sou visual, viu, Luzia? Tu é visual, eu extremamente visual. Eu adoro, eu preciso. Eu sou visual. Olha, tem uma sinestésica aqui, a Irene. Tem. A Kátia tá sinestésica, de embocada, rapaz, igual o Drake. E aí o que é interessante nós pensarmos, né? Por isso que é importante a gente entender de neurociência, por isso que é importante a gente aprofundar um pouco mais nesses conhecimentos de como funciona a biologia, né, cerebral. Eu queria falar só uma coisa. Achei fantástico isso. Por quê? Porque a gente fala muito em como ensina. A gente fala muito em metodologia de ensino. Eu já não aguento mais. Não sei o quê. Mas a gente fala muito pouco em como se aprende, né? A gente se preocupa muito pouco em... A gente se preocupa muito em como ensinar e muito menos em como o aluno aprende. Só para dar esse adendo aqui. E nós estamos mudando tudo isso agora com a BNCC, porque o foco da BNCC é a aprendizagem. Vocês podem ver, a BNCC não ensina metodologia nenhuma. Ela nem propõe. Ela deixa aberto. O foco dela é a aprendizagem. É focar. Podemos ser mais de uma pergunta boa. Pode ser mais de um? E pode, claro. Deixa eu explicar por quê. A preferência do funcionamento do seu cérebro pode ser visual, o que não significa que você também não aprenda de modo auditivo ou sinestésico, mas você tem uma preferência por uma das vias, tá? Uma das coisas que eu adaptei para os meus alunos... Variedade de atividades. Eu ia falar sobre isso. Achei interessante seu comentário. Porque nessa nossa aula, por exemplo, por que eu trouxe uma imagem para falar da questão... Se você quiser, eu vou passando na hora que você quiser, tá? Pode passar a próxima. Por que eu trago imagem sempre? Porque é um suporte visual. Porque temos os alunos visuais. Por que a gente repete várias vezes uma frase que é importante? Por causa do aluno auditivo. Por que você pede para ele comentar no chat o tempo todo, nós que estamos no ensino online? Por causa dos sinestésicos. Então nós temos que ter essa variedade para poder fazer com que a nossa aula atinja todos eles. E aí nós fazemos com isso o quê? Nós fazemos a interligação do que está mostrando ali na imagem, que é dos hemisférios direito e esquerdo. Eu vou aqui aliar a emoção com a cognição. E aí nós temos a aprendizagem significativa. Quando a gente faz essa conexão entre as competências socioemocionais e entre as competências da dinâmica dos sistemas, aí nós conseguimos uma aprendizagem significativa. Porque a gente traz os aspectos que nos movimentam, né? Que o Ausubel dizia, chamava lá dos aspectos subsunsores, né? Da nossa construção de vida, da nossa história de vida. A gente coloca ela por algum momento dentro daquele novo conhecimento, né? Para poder adquirir o novo conhecimento. Ou seja, o novo conhecimento, ele nunca é novo. Ele é uma construção, mesmo que seja uma desconstrução. Entende? Essa construção que ela pode até ser uma etapa de desconstrução daquilo que você achava, mas ela é uma construção de algo que você já detinha. A aprendizagem só é significativa quando você parte desse pressuposto, né? Então, assim, não pode ser novo, não pode ser de todo novo. Por isso que quando você chegar em sala e você fizer a pergunta, gente, quem já ouviu falar, por exemplo, dessa letrinha, da letra A, sei lá, e o aluno disser assim, ninguém ouviu falar, ele não vai aprender, ele só consegue aprender se ele relacionar com o traço, com a forma, com
com alguma coisa, mesmo que seja para ele desconstruir ao final de tudo. E ele, por exemplo, A e um triângulo. Aí ele pode dizer assim, tia, é um triângulo. Mesmo que seja para ele desconstruir que o A não é um triângulo, mas ele parte de alguma coisa, ele parte de algo que ele já tem consciência da existência, né? Então, isso é aprendizagem significativa. E além disso também, a gente está aqui, quando você diz assim, quando você coloca isso pra gente, é a necessidade do princípio da contextualização. Quando o professor traz algo para a sala de aula, eu vou apresentar a competência desse bimestre. Nós vamos trabalhar a competência 4 nesse bimestre, e aí eu vou contextualizar essa competência à realidade do meu aluno. Nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu estou aplicando o princípio da contextualização, como a Luzia explicou muito bem, e trago o quê? Eu trago a experiência vivida dele e faço a acomodação com esse conhecimento acadêmico. Por meio do princípio da contextualização, o que é que nós fazemos? Nós, professores, fazemos transposição didática, que é pegar um conteúdo totalmente científico e transformá-lo num conteúdo prático, vivencial. E isso também, a gente está fazendo isso aí, a gente está relacionando emoção com razão. Porque quando eu trago uma experiência vivida pelo meu aluno e faço uma ligação com o conteúdo que eu vou trabalhar, eu estou fazendo aprendizagem significativa. Muito legal. Li. Ai, gente, como hoje o negócio tá bom, rapaz. Gente, eu tô, sabe o que tá me vindo à cabeça muitas coisas, né? Teve uma colega que perguntou assim: quando eu promovo trabalho em grupo, cada tema tem diferentes tipos, expor, visual, musical, fazendo, né? Então, assim, ela tá certa quando ela promove o trabalho em grupo, de tal modo que o grupo, pelo que eu entendi, ele tem todas essas habilidades a ser tratadas, né? Então, esse lembrete da Luz é importante. Se a habilidade que você está trabalhando, né, que é a que vai conduzir o teu planejamento, se essa habilidade permite, né, se ela permite que você use essa multiplicidade de estratégias, sem problemas. Mas desde que você analise a tua habilidade, veja o que ela realmente está pedindo. Qual é o processo cognitivo solicitado na habilidade? Se esse processo cognitivo te der abertura para você usar várias estratégias pedagógicas, sem problemas. Mas pensemos bem, quem nos orienta são as competências e a habilidade. Por exemplo, se eu estou numa habilidade de identificação, numa habilidade não, numa operação cognitiva de identificação, cuja habilidade, sei lá, identificar fenômenos físicos, né? Aí eu tô querendo que ele identifique, às vezes não tem tanto espaço para eu trabalhar, por exemplo, a música, né? A exposição, o fazer fazendo, né? Não tem tanto espaço. Mas às vezes tem, né? Enfim. Então, se isso acontece, porque também não está só no verbo, não é só na operação cognitiva. O conteúdo também te direciona. A gente precisa entender, eu sempre falo aqui, que a habilidade ela é a junção do conteúdo programático mais a operação cognitiva, né? Então, assim, a operação cognitiva às vezes não te dá esse espaço, mas o conteúdo te dá. Trabalhar fenômenos físicos pode te dar. Né? Então, assim, às vezes o conteúdo não te dá esse espaço, mas o verbo, que é a operação cognitiva, te dá esse espaço, né? E algumas habilidades, muitas habilidades da BNCC, ela nos dá o contexto. Ela nos dá isso aí, ela nos dá o processo... o modificador. Que exatamente. É o que a gente chama também, que a habilidade ela pode vir lá com, né, a operação cognitiva, mais o conteúdo programático, mais o modificador. Os modificadores. Que é um contexto específico, né? E nesse contexto cabe, muitas vezes, essa transposição didática. Muitas vezes. Mas, sei lá, é um exemplo de modificador que o pessoal às vezes tem muita dúvida. Às vezes eu nem falo de modificador, mas, sei lá, identificar o conceito de escravidão e servidão na Idade Média.
a Idade Média é um modificador, porque uma coisa é o conceito de escravidão e servidão na Idade Média, outra coisa é o conceito de escravidão e servidão, por exemplo, no tempo atual, né? O nosso conceito é um conceito diferente do conceito que era lá na Idade Média, o conceito de escravidão. Então, esse modificador também tem que ser observado, e o que a Eliane está querendo dizer é que esse modificador, esse contexto, dependendo de como ele esteja, ele pode te dar espaço para trabalhar com esses vários tipos de aprendizagem. E, inclusive, até pode passar mais 2 imagens, Luzia? Só para eu até não sei se eles conseguem ver a próxima. Esse aí é só o rol das competências. Tudo bem, já é bem conhecido. A próxima. Próxima. Isso. Ó, esse eu ia trazer um exemplo, né, de uma habilidade, mas eu vou falar um pouquinho. É uma habilidade aí que propõe analisar. Eu só quero que vocês percebam isso. É uma habilidade da área de ciências da natureza, né? E ela propõe analisar. Deixa eu abrir aqui para mim também, para eu ler para vocês. Mas o Drake vai disponibilizar esse material, porque ele já preparou tudinho. Não, é avaliar, tá? A habilidade pede avaliar riscos. Esse é o processo cognitivo. Avaliar. Quando eu vou avaliar, que aí eu vou pensar que é uma habilidade de alta complexidade, porque para eu avaliar, olha quanto... Eu identifico, eu comparo, eu resolvo, compreendo, analiso para chegar no avaliar. Tá tudo lá dentro, Então, avaliar, aí o que ela pede? Eu vou avaliar para quê? Né? Eu vou avaliar para justificar. Então, ela vai lá pedindo outra operação mental. Né? Ela pede que seja um contexto, né? Vai avaliar. Avaliar o quê? Avaliar para quê? Avaliar para justificar. Então, eu tenho aqui uma aplicabilidade do que eu estou fazendo, né? E aí eu também apresento aqui também o contexto, que é para justificar comportamentos de segurança, integridade física, né? De uma maneira geral, uma habilidade que propõe avaliar riscos para a segurança socioambiental. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é, primeiro, ter um processo cognitivo de alta complexidade. Depois, ele vai me pedir um contexto que eu devo aplicar isso, que é justificar essa avaliação, para que eu possa fazer isso aqui, para que eu possa saber em que eu vou usar aquilo ali. Qual é a contextualização, qual é a aplicabilidade dessa habilidade. E aqui é que nós lançamos mão das nossas estratégias pedagógicas. Excelente. E excelente pergunta, Lucas. Quando traz mais, os verbos, eles são sempre operações cognitivas que têm que ser desenvolvidas. E pode ser mais de uma, né? Então, assim, eu quero, por exemplo, o que a Eliane acabou de falar, eu quero avaliar para quê? Para emitir, ela diz aí, um juízo de valor, né? Nesse sentido. Sim. No sentido de emissão de juízo de valor. Porque eu enxergo muito ruim. Aí, mas enfim. Então, eu quero que avaliar para eu julgar, para eu tomar uma decisão. Né? Então, assim, você tem que olhar para esses verbos. Geralmente, eles estão ligados à mesma ideia. A ideia de avaliar é a ideia de emitir um juízo de valor. O conceito de avaliação é o conceito de emissão de juízo de valor. Então, assim, olha esses verbos que eles geralmente estão linkados. Mas o verbo direciona tudo que você tem que fazer, né? Assim, eu costumo dizer, assim, quando a pessoa olha para mim, sabe, Li? E olha para mim e diz assim, Luzia, já sei, tá falando de... Isso aqui tá falando de bioma. Aí eu digo, tá. Isso aqui tá falando de função. Isso aqui tá falando de verbo. Aí, mas o quê? O que tá falando, né? E assim, esse é o grande impasse. Eu vou dar um dado para vocês, eu tenho pouco tempo, mas eu vou dar um dado que eu já devo ter dado aqui. Gente, para vocês terem uma noção, a média de acertos na prova de matemática, eu vou usar a matemática como exemplo. Na prova de matemática, numa escola, primeiro lugar no Enem, ou seja, de 45 questões, a média de acerto é em torno de 26 questões. Da primeiro lugar
o primeiro lugar do Enem acerta em média 26 questões. Claro que eu estou dizendo a escola inteira, claro que tem os alunos que fecham, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? É muito baixo, gente. Eu estou falando da escola que tem o melhor resultado. E isso se dá por quê? Porque o Enem é um exame que cobra a avaliação por competências e habilidades. E nós, professores, muitas vezes nós ficamos ali só até o campo da resolução. Por quê? Porque isso foi a nossa prática, foi assim que nós aprendemos. Nós somos pessoas que estamos acostumadas a ficar até o campo da resolução. E nós temos dificuldade em análise mesmo. Se eu perguntar para você alguma coisa que você não deveria ter feito hoje, se você pudesse voltar o dia, e eu dissesse assim, olha, o que você deveria não ter feito hoje? Você me disse assim, Luzia, se eu tivesse analisado melhor, eu não tinha comido aquele sorvete. Se eu tivesse analisado melhor, eu não tinha gastado tanto tempo limpando a casa. Se eu tivesse analisado melhor, ao invés de eu limpar a casa, eu teria ido correr. Enfim, quantas vezes a gente toma decisões equivocadas o tempo todo porque nos falta a capacidade de análise. E isso parece brincadeira, parece que eu estou trazendo coisas separadas, mas não são. Nós somos um ser só. Então, assim, se eu não consigo trazer as habilidades de análise, as operações cognitivas de análise, de avaliar para o meu aluno, muito provavelmente eu tenho deficiência nessas habilidades lá nas minhas decisões. E isso é fruto de uma educação em que me trouxe... Eu só tô continuando o processo. E agora se diz assim, por isso nós temos um país, por exemplo, com altas taxas de endividamento. Por que nós somos um país de terceiro mundo, que nem existe mais essa classificação? Altas taxas de endividamento, nós temos altas taxas de criminalidade, porque as pessoas analisam pouco. E agora se disse o seguinte, a escola tem que provocar esses processos de análise, porque o ser humano é um só, ele é inteiro. Então não existe o aluno que está na escola e o aluno que está em casa. Ele é um ser humano só, ele é uma criança só, ele é um jovem só, ele é um adulto só. Então, assim, isso veio muito forte para a escola. Como nós vamos lidar com isso? A gente não sabe, né? Porque nós não estamos prontos. Eu disse numa live aqui, falando só um minuto sobre socioemocional, que é como se fosse assim, a geração do engole o choro, porque lembra que a gente não podia nem chorar, como é que eu posso falar de socioemocional? Quando eu começava a chorar, minha mãe dizia, engole o choro. Você não sabia se você chorava porque a mãe estava mandando engolir o choro, porque você estava chorando ainda pela dor. Mas o fato é como a geração que engole o choro agora tem que aplicar, tem que ensinar, tem que trazer à tona esses processos socioemocionais, né? Então, assim, só para comentar também sobre isso. E mais ainda, nós somos uma geração do ensino. E agora nós temos que fazer focado na aprendizagem. Perfeito, perfeito. E outra, quando a gente pensa em analisar, ensinar os nossos aprendizes a analisar, a avaliar, a gente tem que pensar que eu estou formando um indivíduo, eu estou criando operação mental para que esse indivíduo tenha autonomia e exerça a sua cidadania já hoje, nesse momento. E pensarmos mais ainda, Luzia, eu acho que o que a gente precisa realmente cair a ficha é que os nossos conteúdos, geografia, história, biologia, eles são ingredientes para se fazer o bolo. Mas o que nós precisamos é chegar no bolo. O nosso bolo se chama competências. É disso que os nossos alunos precisam, é de competências, é de saber analisar. E o nosso, teve uma pessoa que perguntou se analisar é saber, por exemplo, saber, só para eu reproduzir a pergunta dela, essa capacidade de analisar é saber criar estratégias também, mas ela antecede, é você saber refletir sobre as estratégias.
Às vezes a gente até consegue criar, mas não consegue refletir. A gente, assim, é todo um contexto. Por isso que o verbo analisar, ele acaba se tornando mais forte, né? Porque você precisa refletir, você precisa pensar, você precisa perceber, você precisa identificar, resolver, aí você vem com análise, né? Aí você diz, é melhor fazer assim. E é verdade, assim, acho que é isso, acho que essa é a sacada, a grande sacada de hoje. Assim, Eliane, você é fantástica, deixa eu te dizer, fantástica! Obrigada. Gente, vamos chamar a Eliane mais vezes. Eu quero a Eliane de novo. Eu quero a Eliane mais vezes. Eu quero, gente, que coisa. Gente, sinceramente, a Eliane, fantástico. Fantástico, encontro fantástico. Mas a gente vai chegando ao fim, porque o Instagram tem a limitação do tempo, Sim. né? E assim, o que fica para mim é que a gente precisa chegar no bolo. Essa vai ser. Tu sabe que eu tento trazer essa educação, eu quero trazer ela de forma leve. Então, assim, esses dias eu fiz uma live sobre o que o artigo científico e o WhatsApp têm em comum. Foi super engraçado. Ai, e que tal. legal! Ai, foi muito legal, gente. Então, os nossos posts de live aqui são posts bem engraçados. Eu acho que vai esse do bolo, viu, Drake? Amanhã tem post de bolo para vocês, tá? Mas esse para mim foi impactante. Assim, os conteúdos programáticos, eles são ingredientes, mas nós precisamos chegar no bolo. E o bolo é o desenvolvimento da competência, né? Eu acho que isso para mim ficou muito marcante. Agora, diga a você, fale suas palavras finais. Eu também quero a Eliane de novo, Eliane. Volta, volta, volta. Ai, será um prazer. Olha, é muito bom dialogar aqui com vocês, Luzia. É um prazer. Sempre que. Gente, sigam o perfil da Eliane. Ela tem um trabalho fantástico trazendo sobre a BNCC, é professora da universidade, é academia aqui, no chão da escola, sabe? Então, sigam o trabalho dela, professora da Universidade Federal de Tocantins. Enfim, vamos lá no Instagram, vamos seguir, vamos comentar os posts. É isso. Então, se você gostou, eu quero que você me siga, tá? Vamos lá para a gente continuar conversando, tá bom? E você, os meus seguidores que estão aqui, te convido também a seguir a Luzia. Ela tem aí, olha, uma gama de informações importantíssimas para te mexer, para te animar a sair do lugar. Então, olha, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte, é essa mensagem mesmo. Vamos quebrando os ingredientes, vamos movimentando esse bolo, vamos colocando mais leite, mais ovo, vamos colocando mais laranja, o que vocês acharem necessário. Mas pensem que a nossa meta é o bolo. Nós vamos chegar no bolo. E nós temos total capacidade para isso. Lembrem, nós somos, né, professores que trabalhamos com o órgão mais importante, gente. A gente trabalha com o cérebro. Você tem o poder é seu. Eu tenho uma força, todo mundo xirra, né? Li, obrigada, minha querida. Gente que tá aí com a gente. Vamos fazer o print da tela, gente. Marca a gente lá no Superaí. Marca a gente. Marca a gente. Ajuda a disseminar o conteúdo. Ajuda a gente a continuar nesse trabalho. Li, muito, muito, muito obrigada. Gente, foi muito top nessa live. Essa live aqui eu achei foi muito top. Obrigada, Li. Deus te abençoe. Obrigada por ter aceito. Você vai ter que vir mais vezes, entendeu? Será um prazer. Você vai ter que vir mais vezes, porque a galera tá pedindo aí, né? Quando a gente faz assim, quando a gente faz um trabalho assim, é impossível as pessoas não pedirem. Boa noite, pessoal. A gente se encontra na terça-feira. Tá rolando o curso Como Fazer uma Prova Nota 10, totalmente gratuito, online, com certificado. Não tenha dúvida, não tenha certeza que você ainda não sabe fazer uma prova nota 10. Então, vem fazer essa prova com a gente e eu aguardo vocês lá, tá? Abraço, beijo. Obrigada, beijos! Muito top essa live, viu?